Olá, seja bem-vindo a esta série Princípio Inteligente nas Plantas. É uma série. Se você acompanhar, você vai entender. É um estudo que eu faço há muito mais de 20 anos sobre o princípio inteligente das plantas. Apesar, eu não sou botânico, eu fui professor de biologia há muitos anos atrás, mas eu sou médico homeopata, mas eu trabalho na Universidade de Santa Cecília no curso do curso de Ciência e Espiritualidade, e um dos módulos que eu dou é o princípio inteligente das plantas. Então eu já venho trabalhando isto há muitos anos. E isto, sem sombra de dúvida, é um novo enfoque para a ciência biológica, para a botânica, para os agrônomos, para todas as pessoas que trabalham na área com vegetais, porque às vezes o enfoque, o olhar é reducionista, é um olhar mecanicista. E eu estou trazendo a possibilidade dessa vertente espiritual ser discutida nas plantas. E aí isso vai trazer um leque de entendimento novo para doenças das plantas, para as curas das plantas, um entendimento novo até mesmo para a fisiologia das plantas, para a patologia e uma série de outros caminhos para a embriologia das plantas e assim por diante. Então, porque esse caminho tem várias facetas para as nossas discussões. É um trabalho que você entende que eu vou apresentar informações que já existem na ciência. Eu não vou enveredar pelo caminho da fisiologia, da bioquímica, da biofísica das plantas, porque esse caminho já existe mestres muito bem aparelhados e bem organizados. Eu vou trazer essa colocação nova, grande parte em cima de fatos científicos, organizado, aceito pela ciência atual, mas algumas coisas também é dedutiva, que você vai fazendo deduções para entender esse caminho, porque é um caminho novo, é um caminho que às vezes a ciência ainda não sabe mensurar o corpo espiritual das plantas e o princípio inteligente. Ela não tem ainda material no momento para mensurar, mas com certeza vai ter, porque a ciência biológica organizada é nova, a biologia mesmo é de pouco tempo. Precisou primeiro organizar a química, a física, para depois a biologia. E a biologia veio dar um salto muito grande depois que a química e a física tinham crescido, e veio aumentar o salto com o estudo da genética, o estudo da evolução, o estudo da biologia molecular, o estudo agora da física quântica traz grandes compreensões novas para as ciências. Agora, materiais, nós temos microscópicos altamente sensíveis, mas nós temos agora informação, o microscópio quântico, que será uma revolução. Mas vamos hoje enveredar pelo caminho do capítulo que eu vou falar outras vezes, mas hoje vou falar inicialmente sobre mimetismo nas plantas, ou seja, essa capacidade de transformação que um ser tem. Às vezes do animal, o Charles Darwin estudou isso muito no animal, naqueles besouros, naquelas borboletas, que adquiria a forma, a cor da árvore, ali do ambiente que estava poluído, ela adquiria, e chamou muito a atenção da ideia da evolução, trazendo a compreensão do mais forte, que mecanismo que ele encontra para se defender, mecanismo que ele acha que o meio ambiente é que fez isso, o mais forte é que vai
vencer, aquele que ficou da cor marrom, que ali predomina, não vai morrer. As borboletas que ficou com outra cor morrem fácil, e o borboleta, e assim, todos os besouros, e etc, etc. Mas o que eu quero chamar a atenção do milenismo é um enfoque diferente. Eu vou mostrar uns exemplos que eu peguei. Tem vários livros sobre isso, não tem isso, mas esse aqui é muito interessante, esse livro. Por que esse livro aqui é interessante? A vida privada das plantas, do Davi que fez esse livro. Esse livro é um livro popular, mas ele tem muito conhecimento de ciência. Inclusive, ele era professor de biologia. Mas ele ficou popular porque é da televisão, foi televisionado e ficou muito, muito conhecido. Então, vou pegar o primeiro exemplo da sensitiva, que é uma planta que, inclusive, o Brasil tem muito. Tem muito aqui na América, tem muito, é fácil. Essas plantas tinha muito aqui. Quando eu era pequeno, eu brincava com ela, botava o dedo para ela fechar, fazia isso. É a sensitiva. Então, ele pega, olha aqui o desenho que ele mostra. Está aqui a sensitiva. Então, aqui você vê inicialmente uma planta exuberante, cheia de folhagem. Imagina um bichinho, um gafanhoto, não é? Um grilo, ou outros bichos, outros qualquer que gosta de se alimentar das plantas, uma planta dessa aí, com bastante folhas verde e bonita dessa, é fácil. Então ele salta e ela busca um disfarce muito, muito interessante, muito rápido. Porque essa planta, ele inicialmente, quando ela bate, em questão de 1 segundo. Ele não faz numa velocidade igual o ser humano, que quando você recebe no reflexo condicionado, você se movimenta com mecanismo de defesa. Ela não, porque ela não tem um sistema nervoso como o homem. Ela não tem esse sistema nervoso. Mas onde passa as seivas, é como se passasse uma corrente elétrica. E ela fecha em 1 segundo. Ela fecha. Quando ela fecha, você vê as folhas, começa a fechar e vai fechando todas. Essa informação dessa passa para outra e vai tudo. Porque normalmente tem um princípio inteligente por trás nesse comando. Ela fecha. E se porventura o bicho, apesar de fechar, tentar comer, o que é que ela faz? Ela cai. Ela desce e aparece essa inervação aqui, esses filetes de espinhos. E começa a furar o bicho pula. O grilo, o gafanhoto pula fora e vai embora. E ela demora alguns minutos para ela voltar de novo ao seu estado inicial. Então ela adquire uma forma que tem uma série de reações aqui quando isso acontece. Porque, naturalmente, aqui tem reações física, química, mas biológica também, porque ela apresenta os espinhos que ela tem. Às vezes o animal, a planta se defende criando espinhos, ferrão, venenos, uma série de coisas, ela tem mecanismos. Nessa aqui ela faz isso, uma série de reações. Quantas reações aconteceram? Aí o sujeito diz, isso só a fisiologia comum explica, ou você vê um ato inteligente por trás dela, um mecanismo de inteligência, uma forma de se defender do mecanismo que ela sabe que é importante. Você faz isso porque tem uma inteligência por trás. Num capítulo na frente, eu vou chamar a atenção como é que essa informação vai vir desse princípio inteligente até chegar aqui, na célula, até chegar aqui dessas folhas. Como é que o mecanismo, é um mecanismo que vem correndo até chegar a isso. Isso daí é um mecanismo muito inteligente. Então, nesse livro de Vida Privada das Plantas, do Davi, que é derrota pela editora Gradiva,
Esse caso está citado na página 68. Por que eu estou dizendo a página 68? Porque eu estou enumerando casos. Eu falei que eu vou contar casos, esses casos, para que você possa. Eu estou contando agora o caso número 5 da sensitiva. Sensitiva, essa planta que tem, inclusive, no Brasil em quantidade. Esse caso é um caso que também fala a favor do princípio inteligente das plantas, porque como é que ela vai fazer um mecanismo desse se não tem por trás muita coisa aconteceu no espaço muito rápido? Porque às vezes a pessoa tenta explicar a fisiologia e não entende que por trás da fisiologia há uma força organizadora, que essa força organizadora, o próprio Claude Bernet chama atenção como a força organizadora. Só que essa força organizadora é o corpo energético, é o duplo etérico, que faz isso. Esse duplo etérico está a serviço desse princípio inteligente, que ela dá informação. Porque antes do corpo da planta existe esse corpo espiritual. E esse corpo espiritual tem, inclusive, centros energéticos vindo para aqui. Ou seja, placas energéticas dando informações. Então, informações que vai passar de um lado para outro. Porque nesse corpo espiritual, nesse mecanismo, eu mostrei da outra vez falando aqui desse duplo etérico, não sei se você lembra, quando eu falei o corpo mental, o perispírito, o duplo etérico e o corpo. Entre o corpo e o perispírito tem o duplo etérico. Esse duplo etérico tem uma parte que está na quarta dimensão e junta com parte que está também aqui já na terceira dimensão. Então esse duplo etérico é como se tivesse parte na quarta e parte na terceira. Essa informação é que vai passar na planta. Quando ela recebe uma informação que ela não tem condição de dominar, ela passa para a informação para o duplo etérico. E o duplo etérico se organiza, o duplo etérico vem e se organiza. Então recebeu uma causa que ela tem condição de defender, o duplo etérico se defende. Se a causa for maior do que ele, passa a informação acima do duplo etérico para o perispírito. Mas essa informação, o duplo etérico manda a resposta que vem ligada lá no perispírito. Essa resposta, grande parte já está em cima do mecanismo formado com o correr do tempo. Ela vai se formando com o correr do tempo, esse automatismo. Mas esse automatismo custou tempo para isso ficar marcado no perispírito, para passar para o duplo etérico. Então ele, quando passa a informação, ela manda para cá dizendo para ele, haja assim. Então ele se fecha, vai, baixa, se o bicho for, ainda tem os espinhozinhos e ele pula fora. É um mecanismo de defesa. Isso eu estou contando como caso número 5. Então você vai ver, interessante aqui, esse caso, que eu vou chamar de caso 6, o caso 6, da borboleta fêmea do gênero Vanessa, escolhe as folhas, vai fazer. Essa borboleta, o que é que ela faz? Olha aqui, para você poder entender. Essa borboleta, aqui é a borboleta, ela vai pousar aqui, ela vai pousar aqui, aqui a borboleta, vai pousar nessa folha de urtiga. A urtiga é uma folha que, de um modo geral, os bichos fogem, porque a urtiga ela apresenta substância antialérgica que normalmente dói
pica, incomoda, dá uma alergia imensa. Então os bichos não gostam. Você imagina, bota o focinho aqui, ele começa a sentir coceira. As pessoas fazem isso, essa urtica, ela causa isso. E essa borboleta, ela precisa colocar os ovos dela, aqui ela vai precisar colocar os ovos dela nessa urtica, porque esses ovos vai ser conservado, porque os outros bichos não vêm pegar, porque tem medo da urtica, e ela, quando terminar, ela se alimenta dessa planta. Ela começa a se alimentar, ela tem alimento para ela. Então, uma garantia boa para ela, já tem alimento para esses ovos que ela vai colocar, esse tipo de borboleta. Isto daí, o que acontece? Ela vai fazer isto, para fazer isto, ela precisa ter certeza. Aí esta planta, essa urtica, de uma forma muito esperta, inteligente, ela forma manchas na folha, dando a impressão que já colocaram ovos ali. A borboleta já colocou ovos ali. Não vai adiantar. Aí, o que acontece? Ela vai embora, mas isso é só um disfarce, porque não existem esses ovos. É uma mancha que ela cria para se defender. Ao jeito disso, é defesa, é um ato de muita inteligência que está por trás. No mimetismo, ele forma imagens. Isso existe em animais, em camaleão, existe em série, existe esses disfarces. Como o próprio homem também sabe fazer seus disfarces. Mas essa planta, ela faz isso de uma forma espetacular. Agora, você veja aqui, eu vou pegar esse assunto aqui dessa borboleta, essa borboleta que é borboleta fêmea do gênero Venessa. Escolhe a folha da urtica onde vai pôr os ovos para chocar. Mas o que acontece, isso está na página desse livro, página 65, do livro A Vida Privada das Plantas. Eu estou contando, por isso que eu estou contando, é o caso número 6 desse caso aqui. Esse caso número 7, ainda é a urtica, aqui que eu vou mostrar aqui, ó. De novo aparecendo. Só que não é urtica. Olha como é esse caso aqui. Folhas em defesa de uma angélica, é uma flor angélica. Mas a flor angélica, os bichos comem, que ela não tem defesa nenhuma. Come fácil. Como mecanismo de defesa, ela assemelha tanto a urtica que muitos animais evitam, porque eles sabem que a urtica é muito ruim. A urtica dá alergia, incomoda. Inclusive, as pessoas incomodam muito com a urtica. Eu fico imaginando, porque é uma folha grossa, eu fico imaginando, eu sou médico, e eu trabalhei no Nordeste um bom tempo. Trabalhei no Nordeste. E numa região que tinha muito urtica. Urtica, eles chamavam urtica e cansanção. É urtica, mas tinha muito. E você sabe como é naquelas zonas pobres, rurais, as pessoas não têm banheiro em casa. Então eles fazem as suas necessidades fisiológicas lá no mato. E também não tem banheiro, a situação é muito grande, e não tem papel higiênico também, não tem. E muitas vezes, ali no mato, eles pegam alguma folha e faz a sua higiene com as folhas. E as folhas da urtica, muita gente fazia isso, até conhecer, coitado. Então pegava ali na pressa, principalmente criança, evacuava, e pegava a urtica, imagine, passava 2, 3, 4 folhas, 5 folhas da urtica, ela é grande, boa, dá para fazer isso, e dava uma alergia naquela região ali
do bumbum, coitado, do períneo ali, das meninas. E era muita gente que sofria uma dor danada, e a família em casa não tem, às vezes, remédio de alergia, você imagine quando sofreu. E muitas vezes ia até o médico para o socorro para atender. Então eles usavam a urtica como papel higiênico. Imagina o sofrimento. Os animais fogem, aí até quando eles descobrem também não quer mais usar urtica, isso depois, igual os animais. Então, nesse caso aqui, a Angélica disfarça de folha de urtica. Olha que mecanismo de uma inteligência fantástica. Ela fazer isto. Ela fazer isso. Olha a folha realmente, como fica igual a folha da urtica aqui, ó. A urtica no anterior, da borboleta procurando urtica, ali era urtica mesmo. E essa aqui é um disfarce da urtica. É uma angélica. A folha da angélica disfarça na forma de urtica. Isso é um fato de muita inteligência dela. Aí diz, é um ambiente, ela às vezes está num lugar que não tem outra planta assim, ela já formou isso na sua formação, ela já trouxe essa informação dela no seu perispírito, no seu corpo espiritual, porque a forma do corpo depende do modelo que o perispírito já está montado para ela. Então ela trouxe essa informação lá da quarta dimensão. Ela trouxe a informação lá do perispírito. É o princípio inteligente dela que disse, que formou isso. Então ela vem com essa informação já para fazer isso. Você vai ser angélica, vai ser... É como se dissesse a alguém, ó, você vai vir, uma família difícil, você vai que treinar muita paciência, muita humildade, muita fé, a força da oração. Toma o caminho do bem, faça prece, confie em Deus e aguarde. A mesma coisa dela, é como se dissesse, olha, a luta é grande. Você vai num planeta difícil, tem um bocado de animais ferozes aí e gosta de comer folhas, então você esse disfarce vai lhe ajudar. Então essa informação dessa folha aqui não foi formada agora nessa existência. Essa formação já vem um modelo lá do seu corpo espiritual, que fez ela nascer já com essas tendências. Então essas tendências já é inata dela. Inata, ou seja, já tem predisposição antes de nascer para isso. Essa predisposição inata é informação de princípio inteligente. Ela tem princípio inteligente. E isso dá para ver, e não precisa ter outra urtica. Como é que ela ia imitar outra urtica, fazer outra igual? Não, a informação que ela já vem trazendo lá há tempo. Não foi aqui que adquiriu, ela pode ter se formado num lugar que não tem nenhuma urtica, e ela vai ter isso. É muito interessante esse caso desse mimetismo, desse caso que eu chamo caso sétimo. Agora eu vou trazer o caso que eu vou chamar de caso oitavo. O caso oitavo que é a planta, que a pedra viva é o nome da planta. É conhecida popularmente como pedra viva. Mas a planta é Lithops sp. Não se limita a minimizar a perda da umidade, que ela tem muito, pois também dificulta o seu reconhecimento entre os seixas do deserto de Kalari. Então deixa eu mostrar a planta para você entender que bichinha inteligente e manhosa, malandra na sua sabedoria. Olha aqui, você vai ver aqui. Aqui é pedras, porque nós estamos na região desértica, lá da África. Pedras. Essa planta está no chão. Olha o jeitinho dela como é, olha o jeitinho, ó. Essa planta é suculenta, é cheio de líquido, de água. Uma planta suculenta dessa, você imagina numa região desértica que isso seria um manjar de primeira qualidade. Os bichos iam ficar doidos para comer
Ia ser um alimento de primeira qualidade. Só que ela se disfarça no meio das pedras e olha como é que ela fica, desse jeito. E alguém vem e diz que isso ela adquiriu aí do ambiente que está vivendo. Ela realmente, o ambiente que está vivendo, passou informação para aqueles primeiro, passou para o perispírito, do outro lado se organiza, quando volta com essa informação, vai cada vez se organizando, mas a informação vem do perispírito. Inicialmente ela pode ter pego do ambiente, das primeiras, mas com o tempo, o avançado tempo, ela vai se organizando porque a informação vem do perispírito. É como se estivesse atávico, é como se estivesse lá dentro vindo na direção de fora. Olha o jeitinho dela, parece uma pedra, olha, parece uma pedra, mas na realidade não é pedra. É um disfarce fantástico, um mimetismo fantástico dessa planta. É por isso que o apelido dela é folha de pedras vivas, é o nome dela, pedra viva, porque, mas não é o nome científico, o nome científico é Lithops sp. Só que acontece que isso existe lá na África. Aqui no Brasil, por exemplo, tem muitas outras disfarces, tem disfarce. Eu tenho disfarce do bicho graveto. É um bicho que parece uma planta, parece um gravetozinho. Você tem, no Amazonas tem vários bichinhos desses, parece que fica igual a planta, mas são caminhos de disfarce. Isso daí é do mimetismo, fala da informação que já está lá dentro. Ele não forma isso numa primeira existência, é preciso muito treino, e esse treino para adquirir automatismo, essa informação, a herança genética, não é só o gene do pai e da mãe, e o dele também que vai influenciar. Porque é sempre um trinômio. O pai, mãe e o filho já têm informações dentro dele que vem trazer. Então, esse gene. Isso daí está nesse livro que eu falei, A Vida Privada das Plantas, na página 67. 67, você vai encontrar informações. Agora, eu vou pegar uma aqui bem interessante para vocês, que é para você entender como é que o sujeito fez. Aqui tem um desenho, vai servir. Está no livro também, nesse livro tem essa. Olha que bichinha matreira. Eu vou contar isso aqui, vou contar como se fosse o caso 9. Caso 9. Aqui, se você consegue ver aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui é uma flor. Uma flor. E aqui essa flor está com abelha e abelha de novo. Essa flor a abelha, a erva abelha, é o nome da planta, erva abelha, que está nesse livro também, que eu estou falando, Vida Privada das Plantas. Erva abelha. A erva, ela disfarça, a erva abelha imita a fêmea, ela imita a fêmea da abelha, que é a sua parceira. Em vez de mancha azul, ela fica imitando igual a fêmea da abelha, para atrair o macho. E além de tudo, porque ela precisa ser polinizada, ela precisa se reproduzir, mas ela precisa da abelha. E o que é que ela faz? Ela se disfarça, fabrica substância hormonal, ferônimo, para atrair o abelha, o macho. Fabrica o hormônio da fêmea que está dizendo para ele que está na época que ela quer o acasalamento. E o bichinho vem com tudo. O abelha macho
Principalmente os abelhas machos novos, que ainda não tem malícia na vida. Não deu tempo de malicioso, está novo, está ainda inexperiente. É como se fosse um adolescente lá da abelha, está doidão atrás da abelha fêmea, mas não tem ainda experiência nenhuma. E aí cai na armadilha, vai lá, pega a planta, olha como é que ela diz, ó. A abelha macho, dificultado por sua... Ele pega a abelha, porque tem o cheiro, tem tudo, ele pega a abelha, ó, vai chegando, vai pegando a abelha e vai pegando como se fosse cruzar com a abelha, e aqui vai ficar o pólen na cabecinha dele para levar para outra flor, que ele vai fazer a mesma coisa e vai polinizar as flores. Então o macho pega e é como se ele fosse fazer, cruzar, copular com a fêmea, só que não é fêmea, é abelha, é a flor que disfarçou. Olha que malandragem danada dessa flor, fazendo o papel que é uma abelha fêmea. E na realidade não é a abelha fêmea, ela só está enganando ele. E engana de uma forma que ele nem entende. Aí ele não entende. Aí você veja ela aqui, ó, chegando, ele vai, ó, aqui a flor mostrando o jeitinho, parece uma fêmea para ele. Ele vem, encosta nela, pega. Isso é um ato de muita inteligência. Porque além dele fazer um disfarce que fica igual como se fosse uma fêmea da abelha, ele ainda forma o hormônio, elimina o hormônio que deixa o bicho doidando, procurando onde é que está essa fêmea. E ele vai encontrar a abelha, ele pensa que é fêmea, principalmente o inexperiente. O abelho mais velho, que já passou por bastante experiência dessa, acho que ele olha devagar, diz, espera aí, deixa eu ver, pode ser que eu esteja. Porque você vai, coitadinho, ele pensou que ia copular na abelha e foi na flor disfarçada. Isso é de uma inteligência fantástica e é um ato de sedução que eu fico abismado. Olha, é como se fosse uma sedução, como se fosse algo que está lá no princípio inteligente. A mulher, o rapaz, quer seduzir, aí se ajeita, se feita, fica bonitinho, disfarça, e a mocinha rebola, aquele jeitinho agradável, normal do ser humano e tudo normal. O bicho é a mesma coisa, dança, pula, se enche abre as asas e canta. E a flor a mesma coisa, libera o perfume, ajeita, mostra às vezes néctar para atrair o bicho, seivas gostosas para ter o bicho. É o mesmo ato de sedução, só que aqui é uma sedução enganosa. É igual como tem seduções enganosas do ser humano, também tem aqui, sem ela ter consciência igual ao ser humano. Ela faz isso numa inteligência que está ainda gravado no seu inconsciente passado, que ela não tem consciência não tem consciência, é do determinismo. Mas esse caminho aqui é um caminho fantástico. Então esse caso eu conto como o caso 9 dessa abelha. Eu voltarei a conversar com vocês, tem muito assunto. Espero que você acompanhe essa série de O Princípio Inteligente nas Plantas, que eu vou passando algumas informações poucas, porque eu tenho consciência que o meu conhecimento de biologia, apesar de eu estudar o assunto, é muito pouquinho comparado com milhares de professores de biologia que sabem muitas vezes mais do que eu. Eu lembro quando eu fui lá em Piracicaba, na universidade lá de Piracicaba, essa de Queiroz, conversando lá com o professor Ricardo, professor de fisiologia. Eles têm muito conhecimento, os professores bastante conhecimento, mas eu estou trazendo uma informação nova, que não é minha. Eu apenas tenho consciência que isso é uma verdade. Tenho consciência. A gente sabe por deduções intuitivamente que é verdade.
E eu acho que essa verdade chegou a época de ser conhecida, que nem começou comigo. Então peço humildemente a Deus que me dê inspiração de eu trazer essa verdade, mas não a verdade minha, é porque a situação já chegou. E se tiver ajuda espiritual, como eu tenho tido, com certeza esses assuntos vai ajudar para que os mestres da área possam acordar e trazer trabalhos de grandes qualidades como eles têm, de conhecimento, de intelectualidade e assim por diante. Então, humildemente, eu vou apresentar uma série de trabalhos para vocês, dizendo que muitos fatos reais da ciência atual, estudado e aceito, mas também muitas coisas dedutiva e intuitiva. Então, o princípio inteligente das plantas é uma realidade. Se as plantas têm princípio inteligente igual o animal, igual o homem, as leis são para todas. Então, nas leis biológicas, todos os seres viventes são irmãos. Forma a cadeia que o Darwin e o Wallace chamam a atenção, a cadeia biológica. Mas você não vai entender essa cadeia biológica se não trouxer a compreensão do princípio inteligente. É o princípio inteligente unindo com a parte material. Depois volta, até fazer o destino que está reservado para todos nós, que é um dia sair da simplicidade da ignorância para a complexidade do ser angelical. Meu irmão, o assunto é imenso. Até o próximo encontro nosso. Uma boa sorte. Deus guarde vocês.